cultura. O Instituto Superior Técnico fez 100 anos. No encerramento das comemorações, vamos mergulhar na vida e na obra do homem que concretizou este complexo. Duarte Pacheco, um dos políticos mais influentes e polémicos do século XX. Com uma ascensão meteórica, Duarte Pacheco modernizou radicalmente a Grande Lisboa e parte do país em menos de 20 anos. Como foi possível fazer tanto em tão pouco tempo? Duarte Pacheco morreu aos 43 anos num desastre de automóvel e muitos mistérios permanecem. A investigadora Sandra Vaz Costa esteve 5 anos a trabalhar sobre a obra pública de Duarte Pacheco. Eduardo Marçal Grilo é o comissário das comemorações do centenário do técnico. Filomena Marona Beja ganhou o prémio APE com o livro A Cova do Lagarto, um romance sobre a fascinante figura de Duarte Pacheco. Bem-vindo ao Câmara Clara. Estou a dirigir-me para o gabinete do presidente do Instituto Superior Técnico. Este gabinete começou por ser de Duarte Pacheco, um homem extraordinário, um homem que construiu esta casa, o Instituto Superior Técnico, e que transformou radicalmente a cidade de Lisboa, mas também o resto do país. Foi aqui que começou a incrível aventura do fazedor Duarte Pacheco. Sandra Vaz Costa teve 5 anos em estreita convivência com esta figura que aqui nos traz hoje, 70 anos, quase depois de ter morrido. Sandra, o que é que Duarte Pacheco fez, o que é visível do que ele fez, que justifica que estejamos aqui, naquele que foi o gabinete dele, no Instituto Superior Técnico? As novas instalações do Instituto Superior Técnico são a primeira das obras do engenheiro Duarte Pacheco. Fundado em 1911, o Instituto Superior Técnico ficou instalado à Rua da Boa Vista, uma zona muito industrializada da cidade e onde era necessário que os estudantes de engenharia aplicassem os conhecimentos teóricos que lhes eram transmitidos pelo professorado. Esse é o valor maior do tal ensino técnico, ou seja, não só o colher a informação, mas aplicá-la também, esse saber da prática. Mas o técnico sempre lutou pela criação de novas instalações, porque as instalações que tinham não eram condignas. A direção do fundador desta casa, Alfredo Bem Saúde, é muito marcada por uma luta presente sempre para a construção das novas instalações. O Duarte Pacheco, na direção que tem desta escola, vai conseguir concretizar esse sonho do Instituto Superior Técnico, que é poder dotá-lo de novas instalações. Esta é, de facto, a primeira obra pública, política, do Duarte Pacheco. É o primeiro campus universitário construído no país. Ele vai ser projetado por Pardal Monteiro entre 1928 e 1932. Começa a ser construído ainda no ano de 1932 e a partir de 1935 as primeiras aulas começam a funcionar já nesta casa. Esta obra era moderníssima. Era de uma modernidade que o país nunca tinha visto. Não, porque é uma peça arquitetónica que respeita um programa pedagógico.
Há um espaço comum que é o da engenharia-mãe, as engenharias gerais, e depois cada estrutura pavilionar vai respeitar a especificidade do ensino e da prática de cada uma das engenharias. Digamos que logo aí fica claro a capacidade de planeamento de Duarte Pacheco, que é provavelmente o primeiro grande traço, a visão, e a capacidade de planeamento de Duarte Pacheco, não é? Exatamente. Porque planeou milimetricamente a encomenda à Pardal Monteiro, exatamente. Não é? E de tal forma que, quando Lisboa estava à espera que se erguesse uma escola com uma fachada francesa, o que nós vamos ter é um campus universitário com várias valências que vão desde o átrio principal à construção de uma piscina ou de um ginásio, porque o saber transmitido e o saber adquirido necessita também de uma mente sã e de um corpo são, não é só transmissão. Todo um projeto republicano, não é verdade? Exatamente. E vamos ter, de facto, uma estrutura pavilionar assente sobre uma colina sobrelevada na cidade, uma espécie de acrópole, nova acrópole da cidade, mas que vai fazer mais, porque a partir desta primeira obra do Duarte Pacheco, enquanto diretor desta Escola de Engenharia, ele vai aperceber-se de uma outra valência que a arquitetura e a obra pública também têm, que é este desenho de território. O técnico fecha uma ala de construção da cidade, abrindo uma nova idade na mesma cidade, porque vai permitir o planeamento e a construção da cidade de Lisboa a norte, mas também a oriente. É uma nova Lisboa que se abre à cidade, depois planeada, obviamente, com uma série de equipamentos que vamos ter na cidade capital. Lisboa é, de facto, a obra capital do Duarte Pacheco, mas que vai ser delineada por todo o país. Vários programas... Que ele virá a ser, evidentemente, Ministro das Obras Públicas. Exatamente. E é aí que ele marca o resto do território português. E em 18 anos, com uma equipa coesa de trabalho, vai alterar, em definitivo e de forma irreversível, a paisagem do país. São 18 anos e de nós construção. hoje continuamos a poder ver, é evidente que o desenho do território é qualquer coisa que é mais suscetível de ser vista ou no papel ou de forma aérea, não é? Porque só do ar é que se consegue ter a visão de conjunto, mas obras públicas que nós possamos cruzar-nos com elas. O que é que teve origem em Duarte Pacheco? No domínio da saúde, do programa de saúde, nós temos desde o pequeno sanatório ou de centro de vacinação infantil a hospitais regionais ou até aos grandes hospitais escolares. Como o de Santa Maria. Como é o caso de Santa Maria e de São João no Porto. É o mesmo projeto arquitetónico adaptado a duas cidades, mas é o mesmo projeto. Por exemplo, no domínio da educação, temos desde a reformação e beneficiação da pequena escola, àquilo que ficou conhecido como as escolas dos centenários, tipologicamente construídas consoante as necessidades demográficas e também tendo em atenção os materiais de construção de cada região, até à construção da primeira cidade universitária do país, que é a cidade universitária de Coimbra. Fica em projeto a cidade universitária de Lisboa, só erguida a partir dos anos 50. Por exemplo... O aeroporto? O aeroporto é um projeto que vem desde os anos 20 e que com Duarte Pacheco arranca em definitivo. O aeroporto de Lisboa, pousadas, piscinas... Os vários programas arquitetónicos são cumpridos. No domínio da justiça temos, por exemplo, os estabelecimentos prisionais, o Palácio da Justiça, o Tribunal. Todos os programas arquitetónicos vão ser cumpridos. E a Marginal, que é provavelmente, é evidente que é se calhar o aspecto mais glamouroso da obra de Duarte Pacheco, mas eu perguntava-lhe há pouco, antes de começarmos aqui esta conversa, Duarte Pacheco fez-se acompanhar para o desenho da Marginal, que em rigor, enfim, como é que é a Costa... Era a Costa do Sol. A estrada da Costa do Sol, portanto, aquilo que nós chamamos... Hoje a linha do Estoril, não é? Essa estrada foi desenhada com um arquiteto francês. Exatamente, Alfredo Agache. Que evidentemente teria presente Nice e toda a costa francesa do Sul, aquele recorte, não sei... Sim. A ideia... Já existia, sim. A ideia de
embelezamento e valorização desta linha turística da Costa do Sol, ela começa em 1931, quando o Estado decreta a necessidade de embelezamento dos acessos ao Estoril e a Cascais. Em 1932, o Duarte Pacheco assume a pasta das Obras Públicas e Comunicações e em 1933, herdando este projeto, e porque à data não existe ainda o urbanista no nosso país, requisita então o Alfredo Agache ao Instituto de Urbanismo de Paris e juntos começam de facto a pensar, a traçar o desenho urbano desta faixa de território que vai de Algés a Cascais, em que, embora o Estado pedisse apenas o melhoramento da tal velha estrada panorâmica, a estrada real que desde o século XVIII, em troços de muito mau estado, permitiam o acesso a esta faixa, logicamente depois também com a via férrea, o Duarte Pacheco percebe, mais uma vez, que há ali uma possibilidade de ir mais longe. E cria-se uma estrada como não havia em Portugal até então, a tal estrada panorâmica que nós hoje conhecemos como a Estrada Marginal, considerada ainda hoje como uma das mais bonitas estradas da Europa, mas numa outra linha, mais no interior, o rasgar de uma nova tipologia de rodovia absolutamente inédita no país, que é a autoestrada. Que ele não consegue concretizar em vida, obviamente, mas deixa tudo preparado. Mas fica de facto tudo preparado. Ela não vai para além do Estádio Nacional, do acesso ao Estádio Nacional. Bem, o Estádio Nacional é outra obra. É outra das obras. Planeada por Duarte Pacheco, também inaugura, obviamente, depois... Em 1944. Exatamente, já um ano depois, depois da morte de Duarte Pacheco, o Parque de Monsanto, que é o pulmão desta cidade. O Parque de Monsanto é uma joia neste gabinete de trabalho. É o tipo de equipamento pelo qual ele lutou muito, porque considerava que era muito importante para a sanidade novamente da cidade, porque teríamos alguns espaços verdes semeados pela cidade de Lisboa, mas não tínhamos um parque florestal. Aquilo que ele considerava ser um equipamento muito importante para a vivência dos lisboetas. É uma visão global, afinadíssima, vanguardista do que é uma cidade. Exatamente. E é uma visão que, depois, já o disse, repetimos, depois como Ministro das Obras Públicas é exportada um pouco para todo o país. À escala do território. À escala do território, e sempre tendem atenção à especificidade, precisamente, dos territórios onde se está a intervir, não é? Começa que lição para a contemporaneidade, professor Marcelo Grilo, que lição para a contemporaneidade. Eu agora vou ter que interromper, vamos continuar com a Sandra Vaz Costa ao longo desta emissão. O professor Marcelo Grilo foi o comissário, eu já o disse aqui, foi o comissário para as comemorações do centenário do Instituto Superior Técnico, de que foi aluno, doutorado, professor, depois teve 10 anos no LNEC, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o que dá ao todo que teve direta e indiretamente ligado a esta casa cerca de 20 anos, certo? Sr. Professor, começam as comemorações do centenário, o ano passado, do centenário do técnico, com a figura de Alfredo Bem Saúde, aos pés de quem estamos aqui. Exatamente. E terminam com a figura de Duarte Pacheco. O seu a seu dono, Alfredo Bem Saúde. Este senhor que aqui está e que a Sandra já aludiu como tendo sido o fundador do técnico. Exatamente. O Alfredo Bem Saúde é um académico a quem o ministro Brito Camacho, em 1911, era ministro do Comércio, na altura, e decidiu cometer-lhe a tarefa de criar o Instituto Superior Técnico. Ele era um homem de formação alemã, portanto trazia com ele o conceito da Universidade Humboldtiana, portanto uma universidade em que o ensino e a investigação se casam, e portanto é um homem muito moderno para a época, portanto isto passa-se imediatamente a seguir à implantação da República, leva a bom porto a criação de uma grande escola de engenharia, com um novo conceito, digamos, a engenharia que se fazia no centro da Europa, que era, na altura, digamos, o mais avançado do que se fazia em termos de investigação científica e de ensino na área das engenharias. Instala-se depois lá embaixo no Conde Barão,
portanto, na Boa Vista, e faz uma escola que até ao final, até ele se retirarem, retira-se, salvo erro, em 23 e regressa aos Açores, onde se dedica essencialmente à música ao trabalho com os instrumentos de música. Ele fazia violinos, etc. Era um homem extraordinário, um homem que combinava, digamos, uma componente científica, de engenharia, tecnologia, etc., com uma componente mais lúdica, e deixa digamos, a semente de uma grande instituição que é o Instituto Superior Técnico. O Instituto Superior Técnico depois há duas figuras que eu acho que vale a pena referir aqui, que são muito importantes. Uma que é, obviamente, o engenheiro Duarte Pacheco, porque é quem faz fisicamente uma nova instituição, esta em que nós estamos, que é uma obra fantástica, sobretudo para a altura. Mas há uma outra figura de referência aqui que tem que ser mencionada, que é o professor Mira Fernandes. O professor Mira Fernandes é, nesta casa, uma figura ímpar. Não é? Um matemático eminente, um homem, aliás, muito curioso, porque não é muito conhecido da vida dele. Ele doutora-se em Coimbra com o Sidónio Pais. O Sidónio Pais, que era matemático na Universidade de Coimbra, é com ele que o Mira Fernandes se doutora. É o Mira Fernandes, depois, que escolhe e propõe ao Conselho Escolar que o Duarte Pacheco seja professor de Matemáticas Gerais, que é uma das cadeiras que ele leciona talvez 3 cadeiras e larga uma para o Duarte Pacheco, mas com a ideia, aliás, a Sandra toca isso muito bem no livro, que é o Duarte Pacheco é trazido para professor, para ser diretor e para ser o iniciador das obras. Portanto, já havia essa intenção... Não, porque havia a ideia de que o Duarte Pacheco, que tinha 26 anos ou 27 anos, era um homem extraordinário. Portanto, era um homem com uma capacidade de execução muito grande. Ele nunca foi propriamente um engenheiro no sentido dos que era engenheiro em eletrotécnica, aliás. Sim. E, portanto, ele é trazido para aqui para fazer o Instituto Superior Técnico em termos físicos. Isto é uma obra que demora imensos anos. É uma grande obra. E, sobretudo, permitiu, e eu acho que esse é o aspecto mais importante, temos que olhar um bocado para a frente, é que a partir, digamos, nos últimos 30 anos, o técnico deu um salto brutal. Eu gosto sempre tanto de ouvir isso, Sr. Professor. Desculpe interrompê-lo, mas eu acho muito generoso. E acho que é sempre uma lição importante, porque muitas vezes em Portugal, e se calhar não é só em Portugal, há a tendência para se dizer no meu tempo é que era bom, quando eu cá andei isto era outra coisa, agora isto caiu. Não, mas eu acho muito interessante e muito inspirador, não é? Eu vou-lhe dar um exemplo, e vou-lhe dar um número só para os seus telespectadores, para os nossos telespectadores poderem perceber bem. Eu doutorei-me aqui em 1973, e em 73, no técnico, por junto, isto é, entre professores catedráticos que tinham feito concurso diretamente para professores, porque nessa altura a Universidade Técnica não tinha a figura de doutorado, do doutoramento. E os doutorados que já havia, éramos ao todo 33, em 1973. O técnico hoje tem mais de 1000 doutorados. Tem mais de 1000 doutorados. Quer dizer, são duas escolas que não se podem comparar. Mas o técnico hoje desenvolve uma atividade científica, de investigação científica, de trabalho com outras universidades, de publicação, de criação de empresas, de desenvolvimento tecnológico, de apoio a empresas, dela própria ser incubadora de muitas iniciativas, que era impensável há 25 anos atrás, há 20 anos atrás. Mas, e há que sublinhar isto, sem retirar mérito e sem deixar de atender a esse salto a que o professor Marcelo Grilo alude, de facto aqui se produziram engenheiros que deram a reputação justa à engenharia civil portuguesa de vanguardista, porque, pelo menos em algumas áreas da construção civil, a engenharia portuguesa era uma referência mundial. Mais do que a construção nas barragens, concretamente, não é? Eu estive, a Paula referia um bocadinho, eu tive 10 anos, eu sou engenheiro mecânico, não sou civil, sou mecânico, mas fui para o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e trabalhava em projeto de equipamento. E durante esses 10 anos, tive a ocasião de acompanhar e de viver intensamente aquilo que era a vida do laboratório, que era uma grande instituição de referência em termos internacionais, sobretudo em algumas áreas. Por exemplo, a área da mecânica das rochas. Portugal tinha
em publicações nas revistas de mecânica das rochas de referência 2,5% do total do mundo que se produzia em mecânica das rochas. Não sei se está a ver o que é que isso significa. 2,5% é uma coisa brutal para um país com a nossa dimensão. Escala, sim. E, portanto, tínhamos uma liderança muito forte nessa área, mercê de um trabalho que foi feito entre a fotoelasticidade, os modelos das barragens e depois a parte da mecânica das rochas. Mas em relação ao técnico, há um aspecto que tem que ser referido em relação a hoje. É que, independentemente da capacidade que o técnico tem nas áreas específicas das engenharias, da engenharia informática, da engenharia mecânica, das engenharias químicas, da engenharia dos materiais, da engenharia civil, da eletrotécnica, da biotecnologia, etc., etc., o técnico tem 2 dos melhores departamentos de ciências básicas que há em Portugal, em matemática e física. E o técnico é um dos grandes baluartes da ciência portuguesa. Duarte Pacheco faz parte do elenco, que não é muito numeroso, das figuras, das personalidades que criaram condições para que esta se tornasse... Fez o casco. Fez o casco. Onde estas coisas... Mas também, Sr. Professor, não deixa de ser relevante aquilo que dizia há pouco sobre o professor Bem Saúde, não é? Que era um homem com múltiplos interesses e com uma visão muito completa, não só na área científica, mas também nas humanidades, nas artes. Não é? Não deixa de ser relevante que Duarte Pacheco, tendo sido o primeiro a ocupar precisamente este gabinete como diretor do técnico, depois de ter conseguido concretizar este projeto maravilhoso, que ele também tenha manifestado competências em tantas áreas. E eu digo isto ao Sr. Engenheiro Marçal Grilo, porque há esta ideia feita de que os engenheiros, pronto, são especialistas nas suas áreas, não é verdade? São banda estreita. Banda estreita, exatamente. E o próprio professor Marçal Grilo é a prova, bem, e tantas outras pessoas, que de facto manifestam competências em tantas frentes e cuja formação foi feita aqui nesta casa, mas não é? Mas há um aspecto que eu julgo que vale a pena referir e que eu tenho insistido muito nos últimos tempos, que é a importância a atribuir exatamente a essa formação aqui, que durante muitos anos se não verificou. Isto é, eu não tive aqui a possibilidade de estudar filosofia, história, ou história da arte, ou cinema, ou teatro, não tive a oportunidade. Fazia-se um pouco na Associação de Estudantes. A Associação de Estudantes, em certa medida, complementava algumas destas falhas do que em Harvard se chama da General Education. Que é uma componente absolutamente essencial para os nossos cursos. É a educação geral, quer dizer, a obrigatoriedade de alguém que vai para a engenharia, ou que vai para a medicina, ou que vai para a economia, ou que vai para direito, ter uma formação em áreas científicas fora daquilo que vai ser o seu domínio de especialização. Ou áreas de conhecimento que não sejam científicas. É evidente que muitos, o técnico tinha, no tempo em que eu aqui estive, portanto, a partir de 1959, 60, até eu daqui ter saído, em 76, quando deixei de dar aulas, o técnico era uma escola de grande rigor, como é hoje, é uma escola de grande rigor. Portanto, uma escola em que os professores tinham um sentido de responsabilidade muito grande, que transmitiam aos estudantes. Nós éramos obrigados, agora eu estou a dizer obrigados mesmo. Não estava distraído, éramos obrigados a tomar conta, a prestar atenção aos mais pequenos detalhes, porque na engenharia não basta o traço. É preciso ir ao detalhe, não é? Porque, quer dizer, quando faz um projeto, seja ele... A ponte tem que se aguentar. A ponte, o automóvel, o motor, o canal, tudo aquilo que se possa projetar tem que ser levado ao detalhe e, portanto, há aqui uma preocupação de rigor muito grande que hoje é, na minha perspectiva, muito complementada por um desenvolvimento muito grande da curiosidade. A curiosidade é uma coisa muito importante. Quer dizer, eu tenho um amigo que é o Alberto Manguel, que é um dos homens mais importantes, que o Paulo conhece bem, e que está a escrever agora um livro que se chama A História da Curiosidade. Eu estou desejoso de ver o livro, que já tenho um acordo com uma editora de Barcelona, mas a curiosidade é fundamental na ciência, porque o homem só progrediu porque foi curioso. E, portanto, foi andando atrás de conhecimento atrás de conhecimento, conhecimento atrás de conhecimento, até esta coisa fantástica que nós temos hoje, de que o conhecimento é, enfim, em primeiro lugar, duplica de não sei quantos meses, qualquer dia duplica, de ano a ano duplica o conhecimento. Não, sou capaz de estar a exagerar um pouco, mas a capacidade que o homem tem para, digamos, desenvolver o conhecimento e que esta casa é hoje um contributo
dá um contributo líquido para o conhecimento. Essas características a que o Sr. Professor Marcelo Grilo aludiu como sendo fundamentais para o desenvolvimento humano, vamos simplificar assim nesta expressão, eram características que Duarte Pacheco tinha. Seguramente uma grande curiosidade, um enorme rigor na planificação, na regulamentação, depois na forma como evoluía fazia evoluir todos os seus planos, e também uma outra característica que a partir de agora gostaria de explorar com a Sandra Vaz Costa, que é a ousadia. Porque nós começamos a olhar para a idade em que ele foi fazendo tendo as diversas missões que lhe foram atribuídas, então, e é... 27, 28, 29, 30. É inacreditável. Vamos até a uma das outras obras de referência de Duarte Pacheco, a Agar Marítima de Alcântara, e vamos continuar esta conversa agora sobre como é que isto foi possível, como é que um homem com estas sucessivas idades tão tenras, diríamos hoje, conseguiu transformar este país. Professor Marcelo Grilo, muito obrigada e até breve. Obrigada. Muito obrigado. Vamos, Sandra? Vamos. Que obra extraordinária, Sandra. E esta Gar Marítima de Alcântara dá conta de como, para Duarte Pacheco, não era só uma questão de urbanismo, nem de arquitetura, era uma questão económica também. Exatamente. A Gar Marítima de Alcântara cumpre um dos desígnios da obra pública nacional, que é o repegar uma ideia que se arrasta desde do século XIX, mas sem possibilidade de concretização, que é essa ideia de Lisboa Cais da Europa, que é uma vocação eminentemente turística, e o turismo como valor económico e financeiro para o engrandecimento de uma nação que não está muito vocacionada para o poderio industrial, que sempre foi o caso português. A Gar Marítima de Alcântara é um equipamento base para a prossecução deste objetivo. Com a Gar Marítima Rocha Conde de Óbidos fariam um equipamento de recepção de bens, serviços e também pessoas, no caso turistas, que viriam conhecer o nosso país, mas faz parte de um projeto maior, leva bastante tempo desde o decreto, a decisão política da sua construção, que é a responsabilidade política e pública de Duarte Pacheco, mas entre o decreto, o projeto arquitetónico e a obra no concreto, como a temos hoje, seguiram de facto bastantes anos, desde 1932 a 1945. Portanto, isto começa a ser projetado, este edifício, este complexo, porque era um complexo, exatamente, não é? Começa a ser projetado por Pardal Monteiro, porque se trata de um edifício de Pardal Monteiro, do arquiteto Pardal Monteiro. Começa a ser projetado em 1934. A decisão política de Pacheco é de 1932. Há algumas resistências políticas e económicas que não são a favor da construção, nomeadamente a administração do Porto de Lisboa nos anos 30. Já nos anos 30, já resistia nos anos 30. Resistia. O projeto arquitetónico arranca em 1934 com um estudo exaustivo de Pardal Monteiro, que faz sequentes viagens ao estrangeiro para ver do programa arquitetónico, mas também do programa específico de administração de portos. Faz várias viagens a portos europeus.
mas a conclusão de obra vai arrastar-se e entrar nos anos 40. Em 1945 é inaugurada a Gar Marítima de Alcântara. Já sem o Duarte Pacheco, que morre em 43. Em 43. E a Gar Marítima Rocha Condóbitos, já em 1948, portanto um distanciamento grande. Com a diferença de que, portanto, aquilo que é inaugurado não foi aquilo que foi projetado. Que primeiro Duarte Pacheco sonhou e planeou, e depois aquilo que o Pardal Monteiro desenhou. Exatamente. Que era suposto estarem ligados, não é? Estes dois edifícios. Exatamente. Um passadiço de ligação, uma ponte entre as duas gares, a existência, por exemplo, de uma torre semáforo, que seria Lisboa de braços abertos a acolher os que nos visitavam, e também um restaurante panorâmico no piso superior, no terraço desta gare. Um homem cosmopolita, bem, os dois, não é? Quer o Pardal Monteiro, quer o Duarte Pacheco, mas com uma visão, enfim, do que seria receber bem, concretamente, os turistas que nos visitavam, e esta era a sala para os turistas da primeira classe. Da primeira classe. Este é o salão nobre da entrada da cidade. Portanto, as pessoas desembarcariam, os paquetes parariam aqui, os turistas sairiam por aqui e, enfim, seriam recebidos na cidade de Lisboa, na capital de Portugal, com este salão magnífico. Exatamente. Como é que isto foi possível? E eu vou recapitular, porque eu acho que esta sucessão é esmagadora. Aos 25 anos, Duarte Pacheco tornou-se professor no técnico. Aos 27, era diretor do Instituto Superior Técnico. Aos 28, foi ministro da Instrução Pública, aquilo que nós diríamos hoje, ministro da Educação. Aos 32, ministro das Obras Públicas. Aos 38, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, onde só ficou uns meses, 5 meses, não é? Ainda aos 38 anos voltou a assumir a pasta das obras públicas e morre com 43 anos de idade, abruptamente, num desastre de automóvel. Mas, quer dizer, a pergunta é como é que é possível? Como é que isto foi possível? Para já, comecemos aos 25 anos, bom, tornou-se professor do técnico. Se fosse genial, ele era um genial matemático? Não. Sabia fazer contas, mas não era um genial matemático. Este percurso coerente do Duarte Pacheco tem 4 pilares muito racionais. Primeiro, uma malha de caráter muito forte. É um homem com convicções fortes. É um homem que tem um método de trabalho muito coerente. Pode demorar alguns anos, ao contrário do que possa parecer, porque o ritmo de trabalho e a profundidade e a transversalidade do trabalho é demasiado abrangente, é esmagador o volume de trabalho que consegue concretizar, mas isso não significa que as decisões políticas sejam tomadas levianamente. Não, ele demora tempo a decidir, mas quando decide, o projeto é global, está completo. Por outro lado, é um homem que tem uma formação, uma educação política que lhe vem de família, ao contrário do que foi durante muito tempo propagado pela historiografia tradicional. Portanto, esta retaguarda familiar de pertença a uma família política permite-lhe uma facilidade de manobra no tecido social, no tecido financeiro e também na audiência política, a que o mesmo se presta a partir de 1917, data em que entra no técnico como aluno. O que se assiste é a par da confiança política e do método de trabalho muito coerente, o facto de ele ter conseguido organizar em torno de si uma equipa de trabalho coesa, onde, desde o arquiteto ao engenheiro, aos técnicos específicos, a obra é trabalhada por si, pelo programa arquitetónico ou pela infraestrutura a que vai responder, esse equipamento de país. Mas, por outro lado, a obra não é vista apenas e só por si. Esta GAR não serve só para receber os turistas que nos querem visitar ou para receber ou fazer embarcar bens e serviços, mas ela é quase que o culminar de um programa maior. No século XIX, esse cais da Europa não podia abrir-se porque havia outros problemas que tinham que ser resolvidos. Até aos anos 30 nós temos 7 afluentes que funcionam também como linha de esgoto natural a escoar em céu aberto pela Ribeira de Alcântara.
O que o gabinete deste ministro vai fazer é tratar este problema maior de saneamento básico de uma cidade que é a capital europeia, em que se vai proceder ao tapamento deste caneiro. Mas não vamos fazer só o saneamento. Acima do tapamento deste caneiro, que vai depois desaguar de forma ordenada no Tejo, vai criar-se um outro equipamento, aquele que nós conhecemos hoje como a Avenida de Ceuta. Uma via de comunicação. Da mesma forma que mais acima, na linha da Rocha Condóbidos, da Gar-Rocha Condóbidos, vamos ter o delineamento de uma outra via de comunicação, que é a avenida que nós hoje conhecemos como Avenida Infante Santo. Mas, porque também estas vias pertencem a uma malha maior e porque a obra não existe por si, mas existe pontuada num mapa maior e a escala vai alargando cada vez mais, nós vamos ter artérias de distribuição de tráfego na cidade. Nós não podemos esquecer que nesta altura nós estamos indubitavelmente a entrar na fase da máquina. Estamos a entrar na rodovia, a via de comunicação é já outra. É o carro por excelência. E é esta Lisboa que este homem está também a trabalhar. Já não é a Calés, já não é o carro elétrico, é o motor. E é um motor a combustível. E então há novas áreas a definir nesta cidade, que são vias de circulação rodoviária, que de alguma forma vão aproveitar as artérias maiores históricas da cidade, mas vão definir novas linhas. Mas eu volto a colocar a pergunta. Eu já percebi, era organizado, era trabalhador, planeava muito bem, era muito determinado a executar, nós já percebemos isso tudo. Mas como é que foi possível? Porque grandes projetos no papel toda a vida existiram, e a Sandra Vaz Costa sabe melhor que eu, porque é historiadora e concretamente historiadora de arte, já se deve ter cruzado muitas vezes na sua vida de investigadora com grandes projetos no papel. A minha pergunta tem mais a ver com como é que foi possível ele concretizar tudo aquilo que sonhou, ou grande parte, não foi tudo, mas grande parte daquilo que sonhou. Com esta equipa de especialistas que não tinha existido em momentos anteriores. Mas como é que ele convenceu? Como é que ele convenceu o poder político maior que ele, no caso o Presidente do Conselho, Oliveira Salazar? Nós sobre as relações específicas do Duarte Pacheco com Oliveira Salazar já vamos falar a seguir com a Filomena Marona Beja, mas como é que ele conseguiu condições para ter território, para ter dinheiro, e para ter costas, no sentido de apoio político do Presidente do Conselho, para avançar com, nomeadamente, expropriações em massa, não é? Porque foram expropriações, falando, por exemplo, das expropriações na zona da Marginal, na zona do Estoril. Ele aqui colidia com interesses fortíssimos instalados, ainda por cima de famílias ligadas ao regime, ou que sustentavam o regime. Como é que isto... Porque este regime é também ele feito de várias fações. Este Estado Novo tem integralistas, tem monárquicos, tem católicos, tem republicanos. O Duarte Pacheco pertence à família republicana, que é uma linha mais progressista e mais convicta de que o país se constrói construindo-se primeiro. Se não existirem estruturas, nós não temos o que criar. E é esta família mais progressista... E que acredita, nomeadamente, na ciência como a via para o progresso e desenvolvimento humano, não é? Que o apoia. Percebe que este homem tem, de facto, ele tem ideias muito fortes, tem uma convicção fortíssima e ele vai ser sistematicamente apoiado por esta facção. Numa família maior, onde há entraves, onde há resistências, elas aconteceram com uma obra, aconteceram com obras maiores, mas faz-se quando o peso é maior. Quando o peso dos republicanos no regime não é tão forte, ele é afastado sim, mas do poder. Junto, quer dizer, estamos a falar de uma obra, uma obra pública que se concretizou ao longo de 18 anos. Exatamente. Durante os quais ele só esteve afastado 2 anos, ou seja, o período em que ele constrói, em que ele assina a sua grande obra pública, em Lisboa e em Portugal. Em Portugal. Não é só em Lisboa, noutras cidades do país, noutras partes do país, de facto ele só está afastado 2 anos.
Portanto, com o nível de resistência que ele deve ter tido, nomeadamente dos proprietários, a quem queriam expropriar terrenos para as obras do Duarte Pacheco. Exatamente. Quer dizer, apesar de tudo, é fantástico. Como é que só durante 2 anos é que foi afastado e depois voltou? Voltou porque há uma obra magna que o regime quer celebrar, faz parte destes regimes mais autoritários, que é um processo de autocelebração e revisitação da história, e existe a ideia de fazer uma espécie de feira histórica sobre a história de Portugal. A exposição do mundo português. A exposição do mundo português 1940. que vai ocorrer em 1940 no sítio histórico de Belém. No gabinete deste ministro não é um projeto tão importante. É mais importante aquilo que ficará, o recinto que ficará depois do desmanchar da feira. Estou a ser amassadora, mas eu continuo, apesar de todas as suas ótimas explicações, com esta dúvida. Como é que foi possível? Pois se ele não se distinguiu por aí além como aluno, era um bom aluno, mas não era um aluno extraordinário. Se não se distinguiu como aluno extraordinário, como é que então só 2 anos depois de ter acabado o curso é chamado para professor de técnico? 2 anos depois para diretor do técnico e depois aquele percurso que lhe conhecemos? Uma outra questão que eu tinha era como foi possível, e a segunda era onde é que este homem então andou entre 1923 e 25, data em que ingressa no técnico como professor, se ele não exerce e se ele não tem obra científica. E vou encontrar a resposta em 2 homens muito importantes no técnico também. Portanto, a pertença a uma família política é importante também por isto. Entre 1923 e 1925, o Duarte Pacheco, e isto são palavras do professor do técnico, Caetano Maria Beirão da Veiga, utilizou o seu gabinete como se seu fosse. O seu do Beirão da Veiga? O seu de Beirão da Veiga. Ora, o que é que então o Beirão da Veiga era, para além de ser professor do técnico e do Instituto Superior de Comércio? O Beirão da Veiga tem atividade privada. Ele, àquela data, entre 23 e 25, ele é o presidente delegado da Empresa Nacional de Publicidade, detentora do Diário de Notícias, cujo diretor é um reconhecido poeta da época, Eduardo Schwalbach, grande amigo também do Duarte Pacheco, mas esta Empresa Nacional de Publicidade pertence a um grupo económico maior, que é a CIP, que é a Confederação Industrial Portuguesa, Companhia Industrial Portuguesa, pertencendo a um grupo maior ainda, que é a Caixa Geral de Depósitos. Mas o Beirão da Veiga tinha também atividade política. Era vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Entre 1923 e 1925, para além da possibilidade que o Pacheco já tinha a nível familiar de se mover bem na esfera, na comunidade política. Sobre a família já vamos Lisboa, ver a seguir, já vamos conhecer essa dimensão da vida dele. Tem as portas da Câmara Municipal abertas para poder trabalhar um projeto maior que existe desde 1911 no Instituto Superior Técnico, que é a construção das novas instalações do Instituto. O professorado do Instituto Superior Técnico sempre quis a construção das novas instalações. E é este rapaz que, expedito no manejo e no traquejo político, e convicto de que consegue, vai de facto conseguir. E pelo que percebemos, depois da sua explanação, com as relações certas, no momento certo. Portanto, há aqui uma convergência de circunstâncias. Para lá do seu brilhantismo, do seu empenho, do seu trabalho, da sua visão, há uma convergência de circunstâncias que passa pela malha de conhecimentos que ele tem no mundo político, no mundo financeiro, no mundo social, como, aliás, a Sandra dizia há pouco. Aliás, a própria entrada do Duarte Pacheco no Instituto Superior Técnico é contra todas as regras da própria casa, vai contra o regulamento que tinha sido estabelecido por Alfredo Bem Saúde em 1911. O técnico, no recrutamento dos seus docentes, a primeira coisa, o primeiro valor que pedia era um mérito científico da produção do candidato. Ora, o Duarte Pacheco nunca exerceu a engenharia, nem nunca produziu qualquer tipo de conhecimento no assunto. Ou seja, não tem produção académica, não tem investigação, nada.
E na discussão do Conselho Escolar, em que os decanos, professores, discutem a possibilidade de Eduardo Pacheco entrar ou não, aliás, a proposta é feita por um outro professor da casa, grande amigo. No final também se zangam. Ele zanga-se com algumas pessoas no curso da vida. Aureliano Mira Fernandes, esse sim, um eminente matemático português. O Aureliano Mira Fernandes diz que não quer continuar a lecionar tantas cadeiras, porque ele é regente de todas as disciplinas de matemática do técnico, e propõe então o seu antigo aluno, Eduardo Pacheco. E não propõe mais nome nenhum. E quando este nome vai à discussão no Conselho Escolar, também ninguém o discute. Ele não tem qualquer oponente, não existe um concurso sequer. É o nome dele que é mencionado nesta reunião do Conselho Escolar e, embora não tendo produção, há dois professores que dizem, calma, ele não tem produção académica, não há problema, produzi-la mais tarde. Ele ainda é novo. E nunca produziu. É que não, nunca produziu, mas produziu outras coisas muito mais importantes, por isso estamos hoje aqui a falar nele, não é? Eu acho que na terceira parte desta conversa, e vamos voltar ao técnico, onde já tivemos, Sandra, vamos voltar agora ao técnico, na terceira parte desta conversa, com Filomena Marona Beja, a autora de um romance a partir da vida e do percurso político e da obra pública de Eduardo Pacheco, talvez ela nos consiga ajudar a perceber melhor como é que foi possível este percurso teórico e deslumbrante e consequente, mas em todo o caso muito surpreendente. Vamos lá? Filomena Marona Beja. Como está? Olá! Venho aqui com a Sandra Vaz Costa, eu sei que se conhecem, porque a Sandra Vaz Costa, para fazer o livro dela, entrevistou, entre outras muitas personalidades, a Filomena Marona Beja. Pois, eu nessa altura ainda estava ao serviço, na parte de documentação do Ministério da Educação, onde havia muita coisa sobre o engenheiro Eduardo Pacheco. Sobre o engenheiro Eduardo Pacheco. Antes de mais, foi nesta sala que o seu romance sobre Eduardo Pacheco, A Cova do Lagarto, foi lançado. Foi lançado em 2007, sim senhora, a professora Teresa Heitor. Exatamente, e o romance A Cova do Lagarto ganhou o prémio, entre outros, o prémio APE de melhor romance do ano. Melhor do ano, depois atribuído ao melhor romance de 2007, é verdade. 2007. Sim, senhor, é um belo livro, onde de facto a Filomena Marona Beja faz um levantamento exaustivo, eu diria. Eu acho que podia abrir uma linha de esclarecimentos sobre a figura de Eduardo Pacheco, porque a diferença, é importante sublinhar isto, entre os dois livros é que o livro da Sandra Vaz Costa, evidentemente, é um livro de teor científico, de resto é o resultado, como já foi dito aqui, da sua tese de doutoramento. No caso da Marona Beja, da Filomena Marona Beja, trata-se de uma ficção, embora ancorada em documentos... Sim, em documentos, em acontecimentos verdadeiros, com um método de pesquisa totalmente diferente, portanto, e em que eu conto algumas mentiras. E a Sandra só diz verdades. Vamos concentrar-nos nas verdades que a Filomena nos conta, porque a Sandra não se concentrou na biografia de Eduardo Pacheco e eu tenho esta curiosidade, penso que é acompanhada por muitos, de saber quem era este homem.
Eu vou dizer já sedutor. A Filomena Barona Beja continua apaixonada por ele. Continuo apaixonada por ele. Não foi às primeiras, levei tempo a reconhecer quem ele era, mas depois, quando percebi quem ele era, apaixonei-me por ele. Ele morreu 6 meses antes de eu nascer. Que engraçado. E a Filomena, à partida, até tinha um parti pris, um preconceito contra o Duarte Pacheco. Tinha, e vinha do meu pai, que meu pai era um antissalizarista ferrenho, e achava que o Duarte Pacheco era um ministro do Salazar, que fazia a fachada, em obras, em construção, a fachada do que era a política do Salazar. E lembro-me muito bem quando foi inaugurado em Lolé, portanto em novembro de 53, tinha eu nessa altura 9 anos, quando foi inaugurado o monumento, o meu pai estava zangadíssimo porque tinha havido um gasto de dinheiro. E com quê? Eram as primeiras saídas da esquadrilha dos Asas de Portugal. A Força Aérea tinha-se tornado independente, havia para aí um ano ou coisa assim no género, tinha-se tornado independente da Marinha e com um ramo das Forças Armadas independente, e fez uma das primeiras homenagens voando por cima daquelas figuras. Porque, há que sublinhar, Duarte Pacheco nasceu em Lolé, onde, aliás, por esta altura vão começar uma série de comemorações e se vai, ao que sei, inaugurar a Casa Duarte Pacheco, a Casa Museu Duarte Pacheco em Lolé, nos próximos dias. De resto, foi em Lolé que este livro começou a ser escrito. Eu andei 20 anos a apaixonar-me pelo Duarte Pacheco e cada vez que profissionalmente me cruzava com qualquer coisa escrita à mão por ele, qualquer coisa que tinha sido resolvida por ele, qualquer resposta até ao Salazar dada por ele, que deu algumas muito interessantes, mas também fez perguntas e o Salazar também respondia de maneira às vezes engraçada. E quando eu me decidi, pronto, vai ser nestes próximos 2 anos, que eram os meus 2 últimos anos ao serviço, vou começar a escrever, fui a Lolé para perceber, para me documentar melhor e tudo isso. Estive lá a falar com o engenheiro Luís Barreiro e foi nesse dia em Lolé, quando voltei para o hotel, que comecei a escrever o livro. Então, para começarmos a concretizar e para começarmos a tentar perceber quem era este homem singularíssimo, Duarte Pacheco, eu começo por esta questão. Como é que alguém, Filomena, cuja única viagem ao estrangeiro de que há conhecimento foi... Em 1937. Em 1937, com o arquiteto Pardal Monteiro, Porfírio Pardal Monteiro. Já o Duarte Pacheco tinha sido ministro 2 vezes. Como é que ele consegue ter esta visão cosmopolita, vanguardista à época? Era, sem dúvida. Como é que ele consegue ter tanto mundo sem nunca ter saído daqui? Porque, de facto, o percurso biográfico foi Lolé, Faro, Lisboa. Lisboa, foi. Isso ele deve, sem dúvida, ao professor da Saúde. Ao fundador do Instituto Superior Técnico. Sim, e à visão dele que assinava para o Instituto todas as revistas que se publicavam sobre engenharia, sobre arquitetura, sobre o que de mais moderno se passava no país. Claro, isso implicava outras coisas. O Duarte Pacheco trazia de Faro, eu não digo de Lolé, mas de Faro, pelo menos da instrução que teve, se falava, dominava o francês, pelo menos o francês lido bem, o francês e o inglês, e isso deu-lhe a bagagem para poder interpretar as revistas que aqui encontrou. E com quem é que ele se encontrava? Isto eu já nem digo tanto como aluno, embora isto deva ter acontecido como aluno. Eu depois também tinha um outro sítio onde ia, que era o Diário de Notícias, onde não se tirava, e aí também aprendeu muita coisa, com certeza. Mas, já como assistente de matemática cá, ele encontrou-se com o arquiteto Pardal Monteiro, que também era assistente da parte da arquitetura. E entre os dois houve ali, de facto, uma grande simbiose, uma grande cumplicidade, e os conhecimentos de um completavam o do outro, e as perguntas que um fazia ficavam na mente do outro. Ou seja, é a prova cabal, se dúvidas restassem, de que os livros nos fazem viajar. Ah, sim, as revistas. A leitura. É um passaporte para o mundo, não é? Como é que um homem que nunca saiu fisicamente deste território, e sem internet, sem nada, sabia tanto das correntes mais modernas que existiam no mundo, não é? E sabias apreciar, porque isso depois também, isso fazia parte da maneira de ser dele. Mas ele era um rato de biblioteca. Não se pode dizer isso, até porque não tinha tempo, porque isso era um dos problemas dele, é que nunca tinha tempo para nada, tinha que andar sempre a correr de um lado para o outro. Mas dava importância às fontes de informação da época.
Mas tinha que ser rigoroso, aliás, como o professor Marcelo Grilo já nos disse, e a Sandra Vaz Costa já sublinhou, tinha sido um enorme rigor, portanto, tinha que estudar, mesmo que não tenha produzido. Estudava, ele dormia pouco e não perdia tempo a comer. E estudava isso, sem dúvida que sim. Isso não é um mito que ele diz que ele alimentava-se de leite e queques. É verdade, e bolos de arroz e esse tipo de coisas. E quando já ministro, era o contínuo de confiança dele, o Joaquim, que ia pôr isso à frente, porque senão eu também não comia, porque estava sempre pensando lá nas suas coisas e nem dava porque estava com fome. Mas há aqui esta questão que a Sandra Vaz Costa há pouco na Gar Marítima de Alcântara colocou, que é a fronteira entre o mito e a realidade. Pois. Não é? Pois. Porque a Sandra sublinhou bem, o Duarte Pacheco deixou muito pouca coisa escrita. Portanto, as fontes são todas indiretas, para além da obra, não é? Deixe-me só ouvir a Sandra sobre isto. Porque no seu trabalho de investigação não se cruzou com muito texto produzido pelo Duarte Pacheco. Não. Existe um anedotário em volta desta personagem. Como era um homem sagaz, que pensava rápido. É-lhe muito colada a imagem do jovem engenheiro que engendra esquemas. Por outro lado, esta morte prematura e o facto dele não ser um homem, ele não deixa memórias políticas escritas. É um homem que muito poucas vezes faz discursos públicos, conto-lhe 4 ou 5. E é um homem que eu vou conseguir encontrar as ideias que ele tem para a escola, para a cidade e para o país. Nos projetos que encomenda? Nos projetos e também num outro tipo de documentação, que é a documentação que ele assina. E a documentação que ele assina são os despachos ministeriais. As considerações, um ou outro parecer que ele tece na memória descritiva de um projeto de engenharia ou de uma memória descritiva de um projeto arquitetónico e, sobretudo, também nos textos introdutórios aos decretos-lei que ele assina e são aos milhares. E aí sim percebemos discurso direto como fonte primária para quem investiga e quem quer fazer história. Encontrei também muito aqui no núcleo de arquivo do Instituto Superior Técnico, quando o relator faz precisamente os relatos de todos os assuntos que são levados a debate e a consideração no Conselho Escolar do Instituto Superior Técnico. Quase diretamente, exatamente, a eloquência deste personagem, que era maroto. Maroto, era. Era maroto, que a Filomena Mourona Beja gosta imenso dele, mas reconhece... Era bastante maroto, estava sempre a imaginar... Com outra dignidade, dir-se-ia astuto, não é? Era, sem dúvida que era, mas e é uma das maneiras que ele tem de depois conseguir fazer muita coisa. Ele consegue cativar as pessoas. Conscientemente ou não, algumas mais conscientemente do que outras, e as pessoas fazem-lhe o que ele quer, umas porque pensam talvez que isso lhes trará estatuto e lucro e isso tudo, mas sobretudo porque confiam nele, porque gostam dele, porque ele as cativou. É um sedutor, porque ele os seduziu. As senhoras adoravam. Adoravam. Ele vestia-se lindamente. Aliás, temos aqui um retrato. E aqui não é onde ele está melhor vestido, aqui ele está muito vestido à época. Aqui só há um pormenor que é aquela coisinha que está na gravata, é uma pérola. É uma pérola que ele acariciava muitas vezes enquanto estava a pensar. Quem é que lhe ofereceu esta pérola e porquê? Pois, eu tenho uma mentira a esse propósito, mas podia ser uma verdade. Então, qual é a mentira da Filomena? Pois é que ele teve uma paixão... Teve várias paixões, quer dizer, umas que são apenas sugeridas, outras de que há mais rasto, outras que os amigos depois falavam delas. E justamente a senhora que tinha aqui uma casa neste sítio onde foi construído o técnico e que mais tarde vai refilhar com ele porque não foi devidamente paga, não lhe pagaram aquilo que tinha sido combinado nem nada, essa senhora aproxima-se muito dele
E é ela que vai oferecer a pérola, pois aproxima-se mas muito, isso muito é uma mentira, é uma suposição? Mentira não se diz, não os é. romancistas Não faz mal, não faz mal. Fazem Não, ficção, vamos para ali. inventa-se a Fazem verdade, ficção, fazem inventa-se a ficção. verdade. Mas ela que se aproximou muito dele, sim, ela depois casou com o embaixador, afastou-se, ele teve um grande desgosto com isso. Isso até aí é verdade, e dito pelos amigos. Até onde é que isso foi? Pronto, fica com o próprio Eduardo Pacheco e com ela, que está cá, nós estamos a dizer o que é que se passou. Bom, mas a Sandra Vaz Costa, que tenho estado a aprender com ela, até encontrar aqui a Filomena, estava a fazer alusão também, há pouco, que quando eu faço a pergunta de como é que foi possível tão jovem ocupar estes cargos, ter este nível de responsabilidade e, sobretudo, conseguir concretizar. Concretizar. A Sandra fala de ele pertencer a uma família política. Família, literalmente, não é? Irmão, pois. Que é como é que a Sandra aludiu a isso? O que é que queria exatamente dizer? Ele tem a família tem já de si um passado político. Isto não é o jovem órfão que vem de Lolé e que se lança a uma empresa, não de todo. Isto é uma ideia construída pelo próprio regime, nesta morte prematura e que, na ausência de contraparte do Eduardo Pacheco ou de quem falo por ele, cria-se este mito de homem construído por si próprio. Não é verdade. O Eduardo Pacheco é sobrinho de Marçal Pacheco, um par do reino. É sobrinho de um outro político, que é Joaquim da Ponte, que chegou a ser governador civil de Faro. O pai de Eduardo Pacheco, António Pacheco, é chefe da repartição de finanças de Lolé e dirigente local do Partido Regenerador. O Humberto Pacheco, o irmão mais velho de todos os irmãos Pacheco, eles são ao todo 11, 4 rapazes, 7 raparigas, o Humberto Pacheco é republicano. O Eduardo Pacheco é também ele próprio republicano. Em 1919, ao fim de ano e meio em Lisboa, ele participa na famosa escalada de Monsanto, em que um batalhão académico se reúne para expulsar uma facção monárquica que se tinha barricado ali para os lados de Monsanto. E, aliás, em 1928, quando ele toma posse, aos 28 anos de idade, como Ministro da Instrução Pública, no ato de tomada de posse, um dos poucos discursos que lhe conhecemos, ele afirma que na celebração dos seus ideais republicanos que ele irá desempenhar o cargo que o país e a nação lhe está a confiar. E, de facto, aliás, é um capítulo, é uma pasta ministerial muito pouco referida na obra pública do Eduardo Pacheco e que é tão importante como a pasta das obras públicas ou a pasta de Presidente de Câmara da cidade de Lisboa, capital do país. Porque ele viveu o técnico como estudante e sentiu necessidades que este país precisava de cumprir com os estudantes. Ele viveu o técnico como professor e como diretor de uma escola. E quando vai exercer a pasta da Instrução Pública, o equivalente atual ao Ministro da Educação, ele põe em prática, ainda que em decreto, mas o esboço, o estado embrionário fica lá, ele põe em prática algo que, quando assumiu o cargo de diretor do Instituto, disse que iria defender sempre, e quando se torna político efetivo, defende e assina o decreto. E estou a falar de situações que o país não tinha e que são tão básicas como, por exemplo, o apoio social aos estudantes. É com o Eduardo Pacheco que se criam os decretos para a construção de residências estudantis. É com o Eduardo Pacheco que se criam os primeiros decretos efetivos para o apoio à investigação científica no país e no estrangeiro, através da atribuição de bolsas, não só para alunos, mas também para professores. E é com o Eduardo Pacheco que se cria aquilo a que eu chamaria o estado embrionário GENICT, atual FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia. Começa com ele também em 1928, no Ministério da Instrução Pública, a criação em decreto de um organismo que não só faça a distribuição, tutela e faça a gestão do incentivo à investigação, como depois
peça dados concretos sobre a investigação feita e realizada. Ok, a avaliação, que é uma Exatamente. coisa... A avaliação, que é uma coisa que em Mas Portugal... ainda sobre dele como Ministro da Instrução, justamente num decreto que eu encontrei lá em arquivo, sobre a construção de uma cantina de uma escola primária, ele faz um despacho bastante grande, escrito à mão. Até a letra era bonita. E assim de uma maneira muito engraçada. Se lê muitas vezes, de repente não se lê Duarte, lê-se Maria. É engraçado. Maria Pacheco em vez de Duarte. Quando se olha, de repente é o que se lê. Parece. É muito Em leitura cursiva olha-se e é a impressão que se tem. Depois é que se vai ler que não é. Que eu digo. Que é um bar. E ele escreve nesse decreto à mão o que deve ser uma cantina. Uma cantina para crianças pobres, por esse país fora. E como é que se mantém essa cantina? Há sempre alguém que às vezes dá o terreno, dá o material de construção, vai as pessoas todas da aldeia ajudar a construir. E depois, como é que se mantém a cantina? Isso não pode ser. E ele então cria uma maneira, uma espécie de uma segurança social para as cantinas. Como é que as cantinas se vão manter? Antes da cantina ser criada, tem que haver um depósito de 200 contos em certificados de aforro. E é com esse rendimento que depois a cantina é mantida. Tudo isto converge nesta ideia. É um republicano com os valores absolutamente agudos do progresso com base no conhecimento, da justiça social, o que me leva à questão obrigatória, e chegámos até aqui na conversa sem a termos ainda abordado, mas eu guardei-a deliberadamente para a Filomena Marona Beja, as relações com Oliveira Salazar. Porque, aliás, Oliveira Salazar, que reiteradamente no seu romance A Cova do Lagarto, é nomeado como o outro. O outro, pois. Ele referia-se, ou pensava, ou não sei o quê, a Oliveira Salazar como o outro. Pois. Com O grande, mas era o outro. Era o outro, pois claro que era, porque ele no fim é que lhe fazia a figura. Era a figura que se diz do Salazar, construiu escolas, estradas, patati patatá. Quem fez isso tudo foi o Duarte Pacheco e... Depois do Duarte Pacheco morrer em 43, Salazar e companhia trataram de o apagar de certa maneira. Nunca foi referido como uma grande... Quer dizer, imediata, houve aqui vários momentos, não é? Há três momentos, não é? No momento imediatamente sequente à morte, os elogios fúnebres, toda a encenação do funeral de Estado, é tudo levado ao extremo da quase perda nacional, para depois se começar a diluir. Há muitas individualidades que pedem, é um movimento que acaba por ser liderado por Eduardo Rodrigues de Carvalho, que é um engenheiro de formação militar, ainda de engenharia militar, que trabalha a partir de 1927-28 com o Pardal Monteiro no estudo das gás marítimas, precisamente. E o Eduardo Rodrigues de Carvalho começa muito cedo a trabalhar com o Duarte Pacheco, é consideravelmente mais velho, cerca de 20 anos mais velho que o Duarte Pacheco, mas acaba por ser um dos homens de confiança. E fiel sempre, mesmo com os dissabores que essa fidelidade lhe vai trazer até relativamente ao próprio regime. Os amigos próximos do Duarte Pacheco, no decorrer do tempo, vão ser galardoados com o afastamento da execução efetiva do saber técnico que têm. A equipa é desmontada. Os órfãos do Duarte Pacheco, os verdadeiros órfãos do Duarte Pacheco... Muitos deles, os técnicos com quem ele tinha trabalhado. A equipa de especialistas que ele tem, esta gente com este conhecimento cirúrgico, profundo, mas transversal, pedem que se faça, que se erga, e a primeira ideia, de facto, em Monsanto, um monumento a Duarte Pacheco. O Eduardo Rodrigues Carvalho está reunido com a Câmara de Lisboa precisamente para delinearem as linhas para se traçar esse monumento, toca o telefone, ele é chamado ao Presidente do Conselho, diz que quem toma conta da questão monumento de homenagem ao engenheiro Duarte Pacheco é o Estado ele próprio. E isto vai arrastar-se, e este monumento vai ser erguido não na capital, mas em Loulé, portanto, a cerca de 300 km de distância, 10 anos depois, quando a efeméride
quando o Duarte Pacheco é apenas e somente... É a tal cerimónia, aquele do dia a Filomena, que recorda do seu pai ter ficado enervado com a esquadra, não é? Exatamente. O gasto. Pronto, mas então há aqui um segundo momento, um primeiro momento apologético, de grande gosto nacional. Percebe-se que é umas lágrimas de crocodilo, percebe-se? Uma grande pronto, não é sincero. Não é sincero. Passado algum tempo, começa-se a desvanecer deliberadamente, a fazer esboroar esta memória, para que, evidentemente, enfim, não lhe seja atribuída a Duarte Pacheco todos os méritos daquilo que foi construído. Finalmente, com o 25 de Abril, Duarte Pacheco é diabolizado. Completamente. Pois, bastante, e sobretudo a estética que o acompanhou, não tanta figura. É engraçado, porque eu lembro-me que na altura não se denegriu tanta figura, até se dizia, pronto, era um homem que sabia, porque isso depois foi uma ideia que ficou. Com o Duarte Pacheco, as coisas iam para a frente, coisa que depois não iam com os outros ministros, claro. Mas foi a estética, sobretudo. O que era a arquitetura do Estado Novo, porque toda a gente julgava que era uma coisa sem qualidade, uma coisa que não tinha sido pensada, uma coisa que não tinha feito escola, e foi um bocado isso. Mas em vida, como é que era a relação dele com Oliveira Salazar? Com Oliveira Salazar, pois isso era um bocado complicado, porque o Salazar tinha toda aquela maneira de ser repressiva, então trabalhava, por exemplo, em Conselho de Ministros, era com ele, e depois negateavam por causa do dinheiro, o Duarte Pacheco queria fazer, e ele não fazia. Era o tempo em que o Wolfrâmio enchia este país de dinheiro, não é? E o Duarte Pacheco sabia que havia dinheiro, mas que o outro não queria desatar os cordões à bolsa, pois. E isso era desagradável. E era duas maneiras de ser. Era um homem do Sul, um homem despachado, desempoeirado, e era um beirão, um beirão agarrado ao dinheiro e com a manta em cima dos joelhos, não era, pois? Era esse tipo de relações que eles tinham. Espero que toda a gente que esteve connosco com a vontade de saber mais sobre esta figura extraordinária, que agora conta com o livro O País a Régua e Esquadro, que é fruto do doutoramento e do trabalho de investigação para o doutoramento de Sandra Vaz Costa, que acaba de sair, e podem sempre ir repescar, porque já tem 5 anos, A Cova do Lagarto, do romance sobre Duarte Pacheco, de Filomena Marona Beja. Portanto, os livros aí estão, e há mais, que ao longo deste ano, por causa do centenário do técnico, muitos livros foram produzidos sobre esta casa e sobre as figuras que fizeram esta casa. Sandra, Duarte Pacheco era fundamentalmente um político, por mais sensibilidade que ele tivesse para o urbanismo, para escolher ótimos arquitetos, por mais apuro estético que tivesse, que tinha, por mais sensibilidade social que tinha, ele era um político e foi por isso que conseguiu concretizar isso tudo. Que lições a atualidade devia colher de um homem que, para todos os efeitos, era um déspota? Mas era um déspota. Até a Filomena, apaixonada, reconhece que era um déspota. Era. Um déspota esclarecido. O problema é quando não são esclarecidos, é o problema maior. Bom, que lições é que nós hoje podemos, em democracia, colher da vida e, sobretudo, evidentemente, da obra pública? É a traiçoeira, a questão. Eu julgo que a classe política teria bastante a aprender com a conduta deste homem. Porque, independentemente do facto de ele ser um político, ou seja, é aquele que no exercício do poder tem consigo o poder de decisão por todos, é um homem que é minucioso no método de trabalho, é um homem que, quando abraça uma pasta, pensa os assuntos de forma cirúrgica, cada um por si, mas depois cada um desses assuntos enquadrado numa malha maior, e por isso é que a obra pública deste homem é transversal. É tão abrangente, não é? E tão abrangente, é à escala de um território, como falávamos há pouco, é primeiro à escala de uma escola, e depois à escala de uma cidade, e por fim à escala de um território. Como é que este homem em 18 anos muda a paisagem de um país? Com método, com poder de observação e munido de uma equipa de técnicos especiais em cada um dos assuntos, em cada uma das áreas de intervenção.
É um político Ou que, seja, apesar de ter um caráter, enfim, vamos dizendo de uma forma benigna, é determinado. Exatamente. De uma forma maligna, é déspota. Bom, mas apesar desse caráter determinado, ele sabe delegar. Sabe delegar e sabe ouvir, sabe respeitar o técnico, porque ele tem o ónus da responsabilidade política, mas ele sabe que não tem o saber técnico específico em cada uma das áreas de intervenção. Ele tem uma visão global do que é necessário fazer, sabendo também que, tendo a humildade suficiente de saber que em cada uma das áreas de intervenção eu decido, mas quando decido, e por isso é que por vezes demora anos numa decisão, quando toma essa decisão, ela vai completamente blindada de uma arma legal que o regime, com as características que tem, lhe proporciona, mas vai com a sabedoria técnica da equipa que está com ele. Pronto, como disse o professor Marçal Grilo no início desta conversa, enorme rigor. Enorme rigor. Que ele cultivou nesta casa. E muito importante, Filomena Barona Beja. Barona Beja, ao que sei, morreu pobre. Pois, morreu, não deixou nada às irmãs, as irmãs tiveram que ter uma pensão. Ele vivia com duas irmãs, pois, não é? Era, primeiro com uma, depois com outra. Tiveram que ter uma pensão do Estado porque elas não sobreviveriam, que elas também não seriam pobres. Mas ele foi sempre muito poupado, é muito engraçado porque quando ele veio estudar para Lisboa, ele veio para Lisboa com 17 anos, primeiro veio para a casa do irmão mais velho que morava no Largo do Calvário, depois foi à vida dele e morava ali no bairro Alto, muito perto do técnico, no que era a Rua dos Cardeais de Jesus, como se chamava nessa altura, e a irmã mandava-lhe, a irmã mais velha Maria do Carmo, mandava-lhe uma mesada para ele se sobreviver cá e se arranjar. Ele, entretanto, tinha-os explicando, dava as explicações nos cafés, enquanto comia os seus bolos de arroz e bebia o seu leite, e ao fim do mês devolvia o dinheiro à irmã. E a irmã voltava-lhe a mandar, e ele voltava a devolver. Portanto, era uma pessoa, e no entanto vestia muito bem, o melhor que havia. Portanto, bom planeador, planificava tudo até as suas próprias finanças. Era isso mesmo. Mas o meu sublinhado era, ou seja, era um homem pessoalmente honesto. Era. E nunca usou... não. Seguramente gostava de poder, mas aquilo que o fazia correr não era seguramente dinheiro para si. Não, era a ânsia de fazer. Era um fazedor incansável. Agora, então. Pergunta, e é a última, apesar de podermos os dois continuar a conversar, mas já não aqui. Filomena, acha que sem um contexto autoritário, o brilhantismo de Duarte Pacheco se teria podido manifestar como manifestou? Ele seria sempre autoritário. Não. Eu estou a falar do contexto político. Pois, do eu estou a falar do regime. Se não fosse o Salazar. Ou seja, se não fosse o regime autoritário que lhe dava cobertura, nomeadamente às decisões autocráticas que ele também às vezes tomava, de expropriações, etc. Acha que ele teria podido fazer a obra que fez? Ele fez alguma coisa antes do regime autoritário de Salazar. Ele conseguiu lançar as primeiras bases desta casa técnico aqui. Instituto Superior Técnico, por isso cá ele estamos. começou isto, ainda era assistente de matemática, quando fez um primeiro currículo escolar para um novo. Pois, e mas Filomena, a dimensão da obra. Ai não, mas eu não sei. Eu não lhe sei responder a isso, porque isso aconteceu. Antes do regime de Salazar, ele já conseguiu manipular qualquer coisa para fazer. Ele levou esse currículo, esse programa curricular à Assembleia de Escola e conseguiu fazer aprovar. Portanto, há aí qualquer coisa. Ele seria sempre muito, muito brilhante, mas a minha dúvida não mais que brilhante, havia levar muito... Era difícil. Não era? Era muito difícil. Seria, obviamente, aproveitado pela classe política, pelo poder de concretização que tem e pela convicção. Ele acredita que é construindo e equipando um país que esse país progride. Mas sem esta tal blindagem legal que este regime autocrático lhe confere e que lhe permite cortar a direito, rasgar ruas e edifícios e esventrar quintas para o rasgar de uma estrada, para a salvaguarda, o perímetro de zona de proteção de um monumento histórico, seria difícil. Seria difícil, mas ele chegava lá. Eu acho que graças a quem Coimbra...